Uma guerra que já dura mais de 30 anos. Sob o comando de traficantes, as quadrilhas brigam desde a segunda metade da década de 70, quando o mundo do crime se dividiu em dois grupos, o Comando Vermelho e a Falange Jacaré. Mas foi em junho de 1994 que o traficante Arnaldo Pinto de Medeiros, o E, provocou a maior cisão entre os bandidos cariocas desde a fundação do Comando Vermelho ao matar Orlando Conceição, o Orlando Jogador, e outros 11 traficantes na favela da Grota, no Complexo do Alemão. O CV, que tinha apenas uma dissidência, a quadrilha conhecida como Terceiro Comando, criada no início da década de 80 por Jorge Zambi, o Pianinho, ganhou outras duas, o ADA, Amigos dos Amigos, e o CVJ, Comando Vermelho Jovem. Abaixo-assinado pedia a morte de U e a morte de Jogador revoltou os jovens traficantes do CV. Numa reunião na favela de Manguinhos, 21 traficantes decidiram vingar sua morte. Eles mandaram para os antigos chefões da facção criminosa, presos em Bangu primeiro, um abaixo-assinado pedindo autorização para matar o E. Como a permissão foi negada, eles fundaram os CVJ. Quase todos os velhos membros da facção, como Francisco Viriato, o japonês, e Alfredo Dedinho foram mortos pelo grupo. O CVJ tinha apoio também do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Isolado dentro do CV, o E criou a facção criminosa ADA que, em 1999, se aliou ao TC. O CVJ voltou a se unir ao CV. Em abril de 2000, Beiramar estava em Capitambado, no Paraguai, quando mandou um advogado a Bangu primeiro com uma ordem para o traficante José Ricardo Ribeiro Rosa matar o E. Rosa preferiu se aliar a ele e denunciou o plano de Beiramar. A morte de Dani Leandro da Silva, o Denis da Rocinha, em janeiro de 2001, em Bangu primeiro, foi mais um capítulo da guerra. Ele teria sido eliminado por não permitir que Beiramar montasse naquela favela um depósito de drogas. Os presos Marcos Silva Macedo, o gigante do Jacarezinho, Elcio da Silva, o Poi, Cláudio José de Souza Fontarigo, o Claudinho da Mineira, Charles da Silva Batista, o Charlie Brown, e Leonardo Marcos da Silva, o Sapinho, foram apontados como suspeitos da morte de Denis. Gordo queria levar bandidos do CV para o AD e o TC. Houve uma trégua que durou até o assassinato de José Carlos Gregório, o Gordo, em agosto de 2001, num dos acessos da favela Coronel Leôncio, em Niterói. O crime, segundo a polícia, foi praticado pelo assaltante Luiz Cláudio Santana, o Lico, do CV. Gordo estaria tentando levar bandidos do CV para o AD e o Terceiro Comando. Gordo e Lico mantinham uma rivalidade desde quando pertenciam à mesma facção criminosa. Também em agosto de 2001, 13 pessoas foram assassinadas no conjunto habitacional Quitungo, na Vila da Penha, quando comemoravam a tomada da área pelo CV. Em abril deste ano, quando Beiramar foi transferido de Brasília para o Rio, o CV estava perdendo a guerra contra as facções rivais. Ele se aliou à facção paulista Primeiro Comando da Capital, PCC, e começou a fortalecer seu grupo. Segundo a polícia disse na época, a prova da união entre o CV e o PCC foram os atentados contra a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, em Botafogo, e contra a Prefeitura, na Cidade Nova. Com a morte de E e o suposto fim do ADA, segundo a polícia, o traficante Paulo César da Silva Santos, o Linho, e seu braço direito, Robson André da Silva, o Robinho Pinga, ganham força e mais território, herdado de E. Linho teria sido morto pelo coroa conhecido como Sazi, que acabou perdendo tudo que era do E e do Linho. O Robinho Pinga morreu depois de ser preso. Existe uma teoria de que Robinho Pinga teria pago 10 milhões para forjar em sua morte e teria fugido do país. Depois de muitos anos, o Lulu da Rocinha também não quis receber ordens do CV, fazendo a Rocinha virar a DA. Voltando a ser CV anos depois que o traficante NEM da Rocinha foi preso, o Rogério 157 assumiu e não quis devolver a Rocinha para o NEM, levando a favela a voltar para o CV. O 3N também do Salgueiro em São Gonçalo deu uma de doido e não queria devolver para o Rabicó e acabou morto em um sítio. Mas isso tudo ficou no passado. Curta nosso canal no YouTube. Paz no Rio News.